Oi, eu sou a Liliane e eu fiz um jogo de tabuleiro de RPG sobre a Grécia Antiga. Pra quem não sabe, RPG em inglês significa Role Playing Game, que seria basicamente um jogo de jogar rodada. E é um tipo de jogo onde os jogadores eles meio que assumem papéis dos personagens que eles estão representando. No meu jogo, ele não é tão grande assim, não tem uma mecânica tão boa assim, os personagens não são muito presentes. Porque você vai estar representando Esparta e Atenas, duas grandes polis que existiram durante a Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, no caso. Então, por ser um jogo que envolve muito o improviso e a arte do momento, assim, pra você meio que interpretar o seu personagem, não tem como eu mostrar exatamente como seria se você estivesse jogando o jogo, porque a história segue uma linha tênue, claro que tem alguns desvios, né, opções que você vai poder escolher, mas ele nunca é 100% preciso do jeito que vai acontecer. Tem várias coisas que podem acontecer no meu jogo que não vai acontecer no seu. Tanto é que vocês não vão ter meu jogo. O que eu posso mostrar é a história que eu tô seguindo, né? A história do meu jogo, ela começa no final da Segunda Diáspora, que aconteceu lá na Grécia Antiga. E eu vou estar mostrando um pouco da história do jogo para entender também um pouco das peças que eu usei. A maioria das peças que eu usei são peças de jogos que eu já tinha em casa e só isso, basicamente. O tabuleiro tem 2 tabuleiros e tem cartas. As cartas eu fiz também, no caso, foi bem caro, mas eu fiz elas e eu fiz em basicamente 2 dias esse jogo. E não foi tranquilo, foi bem complicado, pra falar a verdade. Mas enfim, porque tem que ter muito raciocínio, você tem que pensar todas as opções que podem seguir. E a mecânica, como eu falei antes, ela não tá muito boa. Mas é o que temos para hoje, não é mesmo? Dá uma olhada aí. Então, nesse jogo, o que eu fiz foi fazer 2 tabuleiros e 2 decks de carta. Um deck de carta são das perguntas, que são 6 no total, direcionadas para ambos os grupos, e esse outro deck de cartas são a história, que vai ficar meio que com o narrador. Então, por isso que esse jogo se joga principalmente com 3 pessoas. Então, primeiro, esse tabuleiro aqui é um mapa da Grécia Antiga, durante a Guerra da Peloponésia. E os dois principais, né, são os atenienses e os espartanos. O da direita ele vai estar representando os espartanos e o da esquerda os atenienses. Eles vão ficar respectivamente nos seus lugares, né, tipo assim. Durante a partida inteira eles vão ficar assim. E a gente vai também estar usando moedinhas para representar a quantia de economia de cada um, e sim a gente vai ter que estar gastando eles. Então, esse primeiro tabuleiro ele é mais demonstrativo, vai usar ele basicamente só para demonstrar as coisas que acontecem e representar tudo o que está acontecendo de acordo com as cartas da história. Esse segundo tabuleiro aqui é meio que representa os períodos em que eles estão passando. O urso, ele vai estar representando os espartanos por conta do poder mais físico, mais de força, armamentista e tal. E o golfinho, por ter mais esse negócio da inteligência e deles ter uma própria linguagem, vai estar representando mais os atenienses, por causa dos grandes filósofos e tal, né? Para esse jogo também a gente vai estar usando 2 dados. Eu coloquei casinhas do banco imobiliário ali para representar certas coisas de infraestrutura. As casinhas azuis, elas vão estar representando a infraestrutura A, que é basicamente casas do povo e o tanto de economia que a parte do povo mesmo tem. Essas casinhas cinzas são a infraestrutura C, de cinza, né, bem criativo, e elas vão ser de defesa. Essas casinhas aqui, elas vão estar representando a Acrópole, né, que é a casa, uma sede do governo e dos poderes de cada uma das polis, que no caso é Atenas e Esparta, né, então só tem 2. E elas vão ficar respectivamente nesses pontinhos aqui, ó, desse jeito. Tá, aí a gente vai também tá tendo esses 3 peões que eles só aparecem a opção de consegui-los uma vez no jogo, que é para os espartanos atacar. Essas ferramentas aqui também, a faca é a arma B, de arma branca, a tesoura é a ferramenta T,
U. Ele é ferramenta S, por causa de soco em inglês. Essa fichinha aqui vermelha é para representar um conflito local onde acontece. Que acontece só uma vez durante o jogo também. E aqui são os outros personagens que eles podem aparecer e provavelmente irão durante o resto do jogo também. Então, com tudo isso explicado, eu acho que já posso começar a contar um pouco de como vai ser a história do jogo. Eu não vou contar todas as opções e todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro, por causa que são 4 finais que eu fiz e os 4 finais podem ter várias variações de diferentes coisas que acontecem também. O tabuleiro aqui, cada avanço e cada resposta, cada decisão que é tomada, que sempre são tomadas pelos dados, inclusive, uma casinha é passada e quem chegar na casinha azul primeiro ganha. E aqui tá o nome do jogo, né, que é Athenians and Spartans. Como eu não tô tendo ninguém pra jogar, eu vou meio que jogar sozinha, digamos assim. Então, primeiro tudo começa sem nada, né, só as moedas ali que futuramente irá aparecer alguém. Eu não vou fazer nenhuma escolha direto, mas assim, começando pela introdução, a segunda diáspora, né, que é quando começa. Então, a história do jogo se passa durante a Grécia Antiga e começa no início do período arcaico, 800 a.C., 500 a.C. O período arcaico se deu início por conta da segunda diáspora, que foi a quitação de membros menos favorecidos de certos grupos sociais. Gêneros. Então, os membros dos gêneros eles tinham um ancestral em comum. Então, o que aconteceu para acontecer a segunda diáspora? Dentro desses gêneros, o principal líder se chamava Pater, e aconteceu uma má distribuição de mantimentos, podemos dizer assim, dentro desses grupos gêneros, que tem mais de um, né? E daí houve a quitação, né? Pessoas saíram desses grupos gêneros por estarem se sentindo menos favorecidos. Isso que deu início à segunda diáspora. Então, a segunda introdução fala o seguinte, inclusive, período arcaico. A segunda introdução fala, no período arcaico, os poderes dos páteres foram divididos. Esses que eram os líderes dos gêneros ficaram com poderes divididos entre países próximos, sendo chamados de eupátridas. Então, o poder dos páteres virou eupátridas para os países próximos. Eles passaram a constituir a aristocracia grega, e esses eupátridas tinha mais de um, né, obviamente. Então, como tinha mais de um, eles resolveram se juntar formando os frátrias. Esses frátrias, eles se uniram formando as tribos. Então, a gente tem 3 uniões, os eupátridas com outros eupátridas que formaram os frátrias, e dos frátrias com frátrias que surgiram as tribos. Então, essas tribos deram início a polis gregas, que elas cresciam em volta de acrópolis, sedes do poder político da comunidade. Então, essas acrópolis, elas eram a sede dessas tribos que se transformaram em polis por causa da grande quantidade de pessoas que estavam habitando nelas. Por isso que agora eu vou estar representando aqui as acrópolis, que a gente tinha falado antes, aqui, de Atenas e de Esparta. Na terceira introdução, que se chama Grandes Polis Gregas, a gente começa. 2 grandes polis se destacavam naquela época, Atenas e Esparta. Agora eu estaria indo ler o primeiro desse daqui, que são a primeira decisão que os 2 jogadores iriam estar fazendo. Que agora só uma pessoa iria jogar os dados e fazer uma decisão mútua para os 2, né? Não mútua, mas em consequência de uma decisão, a outra seria tomada. Sua civilização teria mais poder cultural ou armamentista. Cultural faz referência com Atenas e armamentista faz referência com Esparta. Então, agora iria estar sendo rolado os dados, né, assim, e daí vamos supor, agora aqui deu 5, então a gente gira aqui, olha só, deu menos ou igual que 6 o resultado, se desse teria outra opção. Então, como eu joguei, eu vou ficar com o cultural. Aí as consequências do cultural, quem tirar os dados menos ou igual que 6 deverá continuar no jogo representando o povo ateniense. Então, eu venho aqui com o bonequinho que vai representar o povo ateniense, mas o nome daqui dele não faz sentido algum, tá? É só pra representar mesmo. E como o povo ateniense é todo esse vermelho aqui, eu vou estar nesse lugar. Aí agora eu estaria lendo
o que significa, né, que havia passado pelo regime monárquico, regime oligárquico, tirania, e agora passava pela democracia e tinha basicamente 400 mil habitantes. Aí, consequentemente, o outro jogador seria o povo espartano, representado por esse aqui, que é um samurai, mas não tem nada a ver também. Aí, a Esparta foi fundada pelos dórios, vindos da Macedônia, de origem guerreira, com um governo oligárquico sempre, né, eles ficaram sempre com esse governo, e tinha aproximadamente 239 mil habitantes. Quero mostrar que tem várias opções de coisas, os dados iriam decidir tudo, né, e tem 4 tipos diferentes de finais, olha só. E também no finalzinho tem um epílogo, tem 2 no caso, tem esse daqui e esse daqui. Eu vou acabando o vídeo por aqui, pra ele não ficar tão longo, e também por causa que tem vários finais, e mesmo se eu ficasse meia hora aqui mostrando, não teria como eu mostrar todos os finais que poderia ter. Porque mesmo tendo 4 tipos alternativos de finais, também podem haver consequências diferentes dentro desses 4 tipos de finais, então é bem complicado ser isso. Só tem um plot twist. Esse jogo, na verdade, ele tem um plot twist no final que não tem ganhador, por causa que da guerra tem, mas eles seguem coisas diferentes da realidade do que seria, né? E o ganhador, na verdade, seria Rei Felipe II, o rei da Macedônia, que meio que domina a Grécia inteira no final, né? Independente de quem ganha, ele iria dominar, junto com o filho dele, Alexandre Magno e tal. E esse seria o grande plot twist do final, que não tem ganhadora. Mas Lily, como assim não tem ganhador? Então isso quer dizer que os espartanos e os atenianos, eles ficaram brigando por 30 anos por nada? Basicamente.